Rússia, Moscou, início do verão de 1993, Gabinete Comum do Investigador de Casos Especiais Grigori Korolyov. Na parede, um grande mapa da capital com os arredores próximos. Perto dela está um homem muito alto, de constituição gigantesca, e em seu rosto grande desliza um sorriso satisfeito. Aqui estão minhas terras, diz ele ao Korodyovo, apontando com a mão enorme para o mapa. Ismailovo, Kuntsevo, Ilha dos Alces. É uma pena que aqui não tenha Odintsovo e Ramenskoye. O investigador acena profissionalmente com a cabeça e faz uma anotação no relatório. Talvez esse homem fosse um guarda florestal, protegendo as florestas da região de Moscou contra caçadores ilegais? Não, o gigante solitário caçava um tipo de presa completamente diferente. Ela tem uma cabeça, um lenço nos olhos, um vestido de sangue. Carrego a cabeça comigo desde que a cortei. Ele se considerava um ser ao qual foi confiada a grande missão de purificar a humanidade da corrupção, criar uma nova e melhor raça. Para esse nobre objetivo, ele usava o método da reencarnação, criado por ele mesmo, que consistia em perseguir e tirar a vida de pessoas de orientação não tradicional. É verdade que às vezes ele falhava. O purificador da humanidade também não desprezava senhoras idosas, nem adolescentes que apareciam em seu caminho durante a caçada, que durou quase 5 anos. O ato mais horrendo dele, cometido contra uma mulher indefesa em idade de aposentadoria, chocou até mesmo os investigadores mais cínicos, que já tinham visto de tudo em suas carreiras. Ao encontrarem o corpo de mais uma vítima do maníaco, os peritos criminais inicialmente não entenderam os tipos de ferimentos. Na parte inferior do corpo ainda não haviam encontrado um pedaço do explosivo. O Messias sangrento explodiu uma mulher ainda viva, colocando um rojão em sua vagina, e a explosão rasgou o abdômen da infeliz. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los de fora. No canal do Telegram Strashnoti, acessem, inscrevam-se e assistam. O link está abaixo do vídeo. Então, de 1988 a 1993, na região de Moscou, em áreas de parques florestais como Mailovo, Kuntsevo e Ilha dos Alces, começaram a ser encontrados achados assustadores, corpos humanos mutilados. A natureza das lesões não deixava dúvidas. Não era um animal selvagem que atacava as pessoas que iam passear no parque florestal, era um ser humano que tirava suas vidas. Mortes terríveis, logicamente inexplicáveis e, à primeira vista, sem nenhuma ligação entre si, deixavam até mesmo investigadores experientes perplexos. Esse criminoso desconhecido tirava vidas e cometia atrocidades contra suas vítimas, usava tudo o que encontrava pela frente, torturava as pessoas ainda vivas e profanava seus corpos de todas as formas possíveis após a morte. Isso em especial dava ao maníaco um prazer perverso. Ele enfiava chaves de fenda em diferentes partes dos corpos humanos, colocava saca-rolhas nos rostos, introduzia bastões de esqui nos anos, cortava e queimava cabeças e até explodia pistolas, cartuchos, nos corpos de pessoas ainda vivas. Você está no canal Strashnota e hoje vamos falar de forma bem detalhada sobre o caso. De um maníaco relativamente conhecido, mas na verdade provavelmente você sabe pouco sobre ele. O material é de qualidade documental. Vou deixar as fontes e complementos no canal do Telegram Strashnoti, então deixe seu like ou dislike, escreva comentários e se inscreva, e ative o sininho para não perder novos vídeos no canal Strashnota. Logo ficou claro que na região de Moscou não havia apenas um serial killer, mas um maníaco pervertido. Ele se destacava por inúmeras inclinações pervertidas. Eram Ozilnik, Irantófil, Itófil, Icrafil, torturador, enfim, um combo. Esse homem cometeu, de 1988 a 1993, 18 homicídios comprovados e 2 tentativas de homicídio, além de episódios não comprovados. Pelo seu ofício sangrento, ele recebeu muitos apelidos marcantes. Ao ver durante o interrogatório a foto de uma de suas vítimas desfiguradas, o acusado pediu a fotografia de lembrança.
Ela é tão bonita, explicou seu pedido com um sorriso. Esse maníaco era Sergei Vassilievich Rikovsky. Nasceu em 29 de dezembro de 1962 e morreu em 12 de novembro de 2007, cumprindo pena na colônia penal da Mordóvia, na vila de Sosnovka, distrito de Zubovo-Poliansky, sem chegar a completar 45 anos. Pouco mais de um mês depois, em 11 de julho de 1995, Rikovsky foi condenado à pena de morte por fuzilamento, mas a sentença máxima nunca foi aplicada a ele. O criminoso pervertido morreu de morte natural, mas na prisão até mesmo os detentos mais experientes tinham medo de Sergei. E apesar de eu já ter contado praticamente toda a biografia do maníaco, o mais interessante ainda está por vir. Vamos descobrir em detalhes quem foi Rikovsky. Então, a fera de Balashikha nasceu na URSS, no bairro Saltikovka, no distrito de Balashikha, na região de Moscou. Naquela época, era uma vila de veraneio nos arredores da cidade. O menino cresceu em uma família soviética completa e absolutamente comum. Seus pais eram trabalhadores simples e não abusavam do álcool, amavam o filho e o protegiam de todas as formas. O pequeno Serioja não passou por nenhum horror de uma infância difícil que pudesse afetar sua psique. No entanto, o desenvolvimento de Sergei não pode ser considerado normal ou típico. Já com meio ano de idade, ele pesava 11 quilos, enquanto o normal variava entre 6 e 9 quilos. Na infância, o menino ficava doente com frequência, por isso os pais o protegiam muito e o cuidado materno era até excessivo. A mãe se preocupava muito com a saúde frágil do filho, que desenvolveu asma brônquica após ter tido pneumonia. Por isso chegou ao ponto de que Serioja era acompanhado até à escola quase até o final dos estudos. O menino começou a falar tarde, só aos 3 anos de idade. Como foi posteriormente constatado, os problemas de fala de Sergei surgiram devido a um trauma de parto, danos cerebrais durante a passagem pelo canal de parto e descuido dos profissionais de saúde. Durante o parto, o bebê era muito grande, mas por algum motivo os médicos não fizeram uma cesariana. Como resultado, as lesões cerebrais sofridas tiveram consequências negativas para a psique e a fisiologia do bebê, levando a um desenvolvimento subsequente retardado. Além disso, uma perícia judicial mais tarde determinará que foi exatamente esse defeito cerebral que formou as inclinações sexuais anormais de Rikovsky. A mãe adorava seu único filho e cuidava dele de todas as formas possíveis, mas a superproteção parental excessiva, que todos ao redor percebiam, obviamente se tornou motivo de zombaria por parte dos colegas de classe. Para piorar a situação, a aparência incomum e estranha da criança também contribuía para o sofrimento dele. Na escola, ele era mais alto do que todos os colegas, e ao atingir a maioridade, chegou a quase 2 metros de altura. Apesar de Rikovsky ser muito forte desde a infância, ele era considerado um adolescente reservado, pois quase não se comunicava com os colegas e preferia a solidão. Seus únicos amigos, de fato, eram os animais, com quem ele gostava de passar o tempo livre. Aliás, isso é para aqueles comentaristas que dizem: eu amo animais, mas não gosto de pessoas. Pois é, Rikovsky também era assim. Tudo isso no conjunto fez do garoto um verdadeiro excluído. Os colegas de classe frequentemente riam de Serioja, cuja mãe o levava para a escola de mãos dadas por muito tempo. A aparência incomum do adolescente também era motivo de piada, corpo robusto, quase 2 metros de altura. Colegas de classe zombavam dele, chamando-o de vara e outros apelidos ofensivos. Apesar da força física e do porte robusto, Rikovsky era extremamente doente, por isso faltava muito à escola devido à sua saúde frágil. Sergei cresceu sob forte superproteção dos pais, o que fez com que ele quase não se socializasse, não tivesse amigos na escola, não soubesse fazer contato com as pessoas e brigasse com frequência. Com eles, ele acabava sendo totalmente incapaz de manter amizades duradouras ou relacionamentos românticos. Ele era ao mesmo tempo antissocial, pouco comunicativo e explosivo, e percebia qualquer agressividade dos outros imediatamente como uma ameaça externa.
Ao mesmo tempo, segundo os parentes de Rikovsky, na primeira infância ele também era especialmente sensível e impressionável. Posteriormente, seus pais afirmaram que quando criança, Sergei era muito bondoso. Eles nunca perceberam que ele tivesse machucado alguém, nem mesmo animais. Pelo contrário, ele ficava muito abalado se algo acontecesse com seus bichinhos de estimação. Certa vez, o menino trouxe um gatinho da rua que logo adoeceu e morreu. Serioja demorou muito para se acalmar e chorou bastante. Da mesma forma, ele se comportou após a morte de outro animal de estimação, o papagaio. O menino demonstrava e afirmava bondade e interesse por diferentes animais, gostava de passar horas observando os peixes do aquário e ficava muito tempo olhando álbuns e livros sobre animais de estimação. Na casa dos Rikovsky sempre havia animais de estimação, pelos quais o pequeno Sergei tinha um carinho enorme. Mas conhecidos dessa família afirmavam que, desde a infância, Rikovsky era impulsivo e agressivo, podendo perder o controle por qualquer coisinha que o irritasse. Mesmo naquela época já apareciam sinais de agressividade sem motivo. Os estudos de Sergei também não iam bem, ele tinha um desempenho ruim e não demonstrava muito interesse pelo conhecimento. A única paixão de infância que não estava ligada a animais era o rádio. Ele se dedicava a isso de qualquer jeito. Depois de terminar a 8ª série, o jovem foi estudar na Escola Técnica Profissional de Balashikha. Quando terminou o ano, trabalhou como eletricista em uma instalação científico-industrial. Mais tarde trocou de muitos empregos diferentes, mas não ficou muito tempo em nenhum deles, vivendo de bicos, ora como mecânico em uma garagem de táxis, ora como eletricista de fábrica ou segurança, mas na verdade vivia da aposentadoria dos pais. À noite, geralmente passava o tempo em casa ouvindo o rádio estéreo. Nos últimos 6 meses antes de ser preso, Rikovsky, embora não trabalhasse em lugar nenhum, quase todas as manhãs saía de casa, deixando os pais aposentados. Mentia dizendo que trabalhava em alguma empresa, mas na verdade saía para tirar vidas, conseguir dinheiro ou bens das suas vítimas. Ele também não tinha escrúpulos. O nível cultural de desenvolvimento de Rikovsky era extremamente baixo. Suas habilidades de comunicação eram pouco desenvolvidas, e até mesmo pessoas que tinham boa vontade com ele notavam sua grosseria, explosividade, teimosia e agressividade em relação aos outros. O desenvolvimento físico predominava. Sergei tinha uma compleição física impressionante e uma cabeça muito grande e desproporcionalmente alongada, motivo pelo qual recebeu um de seus apelidos na escola, Hipopótamo. Mais tarde, quando a polícia começar a procurar o novo maníaco, sua altura e compleição imponente se tornarão as principais características do retrato falado. Não era socializado e não tinha nenhum hobby fora do seu apartamento. Rikovsky não era literalmente obcecado por obras de ficção científica sobre o espaço, mas leu todos os autores de ficção científica que conhecia e, quando adulto, não se interessava muito por mais nada. Sergei não se interessava pelo sexo oposto até os 19 anos, e em toda a sua vida saiu apenas com uma garota, por quem tentou cortejá-la de forma desajeitada. Aos 19 anos, ele se encantou por uma jovem encantadora com quem teve o primeiro e único romance mais ou menos normal, ou melhor, alguns encontros. Esse relacionamento era exclusivamente platônico. Sergei visitava o objeto de sua paixão, dava flores, eles iam juntos ao cinema, mas o comportamento estranho do pretendente assustava a garota. Por isso ela evitava encontrá-lo em lugares isolados. Depois, ela lembrava que ele era terrivelmente explosivo e agressivo, quase atacava as pessoas, provocando-as no transporte público e na rua. Comportava-se como um animal defendendo seu território. Depois de pouco tempo, a jovem deixou Rikovsky e para Sergei isso foi, claro, um grande choque. Depois ela teve um filho de outro homem. Quando Sergei soube disso, ficou tão chocado que nem acreditou e, ao perceber, fez um escândalo furioso em casa. Depois disso, ele nem tentou mais cortejar garotas. É bem provável que essa experiência mal-sucedida com o sexo feminino tenha afetado negativamente a mente do jovem. O comportamento dele depois disso indicava que o objeto de seu desejo passou a ser mais senhoras idosas do que jovens.
Aos 20 anos, segundo Rikovski, ele começou a sentir um desejo incontrolável de intimidade com uma mulher devido à impossibilidade de realizar suas necessidades e preferências sexuais. De março a novembro de 1982, ele cometeu 10 ataques com tentativa de abuso contra mulheres idosas na região de Moscou, em Galianovo. Assim, ele manifestou pela primeira vez suas inclinações gerontofílicas. No 11º ataque, o maníaco se deu mal. A vítima começou a gritar desesperadamente, atraindo os transeuntes que imobilizaram Rikovski e o mantiveram detido até a chegada da polícia. Já era 24 de novembro de 1982. O amante de senhoras idosas foi preso logo após o ataque à 11ª vítima e em breve foi condenado a 4 anos de prisão, mas por algum motivo foi por vandalismo grave, apesar de terem ocorrido verdadeiras tentativas de abuso. De acordo com o 2º parágrafo do artigo 15 do Código Penal de 1982, uma tentativa de crime é reconhecida como uma ação intencional diretamente voltada para a prática de um crime se o crime não foi concluído por motivo alheio à vontade dos moradores. Muito provavelmente, conhecendo os costumes dos presos, as autoridades simplesmente tiveram pena de Rikovski e não quiseram arruinar completamente a vida dele, afinal, houve tentativas, mas nenhuma delas foi concluída. De qualquer forma, Rikovski foi a julgamento pela primeira vez e acabou indo para uma colônia penal na região de Saratov. Mas os companheiros de cela, ainda no centro de detenção, descobriram com o que o rapaz realmente se envolvia e por que foi parar atrás das grades e passaram a notícia adiante para a colônia penal. Na prisão, rapidamente se espalhou o boato sobre as tentativas de abuso contra senhoras idosas, entre os recém-chegados entre os detentos. Esse tipo de comportamento não só não era bem-vindo, como também era punido com todo o rigor pelas próprias leis da prisão. Com esses criminosos na prisão, não havia cerimônia, independentemente da idade deles. Sergei foi rebaixado logo no primeiro dia, e depois disso, sua vida na prisão se tornou um verdadeiro inferno. Durante todos os 4 anos, até sua libertação, ele suportou todo tipo de humilhação, principalmente de natureza sexual. Isso quebrou completamente a psique de Rikovski. Ele cumpriu integralmente a pena determinada pelo tribunal. Ao sair em liberdade, em novembro de 1986, Sergei deixou a prisão. Amargurado, tornou-se um homofóbico feroz. O ex-presidiário passou a considerar os gays como pessoas de segunda categoria e inventou para si mesmo a missão de limpar o planeta deles. O maníaco acreditava que, após a morte, os representantes das minorias renasceriam e se tornariam heterossexuais, ou seja, normais, e que ele seria o novo Messias, o exterminador das impurezas da sociedade em pessoa. Ao sair em liberdade, Rikovski fez para si 2 principais conclusões. A primeira, deixar os homofóbicos vivos para que depois não pudessem reconhecê-lo. A segunda, que era preciso tirar a vida primeiro dos gays, unindo, por assim dizer, o agradável ao útil para a sociedade. Assim, na cabeça do ex-presidiário surgiu o plano de se tornar um limpador do planeta. Depois de ser capturado, ele contou a investigação. Certa vez, tive um sonho em que me foi revelado que os homossexuais deveriam ser exterminados, pois deles vem um grande mal. Segundo Rikovski, ele aguentou pouco mais de 1 ano depois de ser libertado. Os ataques recomeçaram no início de janeiro de 1988. Assim, em 3 de janeiro, por volta das 9 horas da noite, Sergei atacou Margarita Georgievna T., que estava esperando o ônibus no ponto do 11º quilômetro do MKAD. Rikovski se aproximou dela, puxou bruscamente a bolsa para si e deu uma facada no abdômen com um canivete. Depois disso, arrancou a bolsa. Das lembranças da vítima, quando corri para a pista, pensei: é melhor que um carro me atropele do que ele me torturar. A vítima sobreviveu e o criminoso conseguiu fugir. Esse episódio nem chegou a ser mencionado no tribunal 2 semanas após o crime frustrado, segundo o depoimento de Rikovski.
Ele atacou Svetlana, de 20 anos, perto da rua Golovacheva, no Parque Florestal de Kuzminski, e desferiu vários golpes com o lado oposto do machado em sua cabeça, fazendo com que ela perdesse a consciência. O motivo pelo qual o criminoso a deixou viva é desconhecido. Esse episódio também não foi incluído nos materiais da investigação. Assim, as primeiras tentativas de tirar a vida de mulheres por Rykowski não tiveram sucesso, mas logo ele se adaptou e aprendeu a matar. Com certeza, a primeira morte cometida por Sergei Rykowski aconteceu em Bitsa, em 19 de junho, quando ele tirou a vida de Anatoly Vilkin, um homossexual de 41 anos com quem havia se conhecido em uma boate no Parque Ismailovsky. Na véspera, ele mesmo se aproximou do rapaz e ofereceu seus serviços íntimos. Rykowski concordou imediatamente e foi com ele para o interior do parque. O maníaco levou a vítima para dentro do parque, concordando com a proposta de ter relações sexuais com ele em troca de dinheiro. Mas então, ficando atrás de Anatoly, de repente ele deu vários golpes nas costas dele com uma chave de fenda que havia trazido de antemão e depois, para garantir, ainda estrangulou a vítima. Depois disso, Rykowski despiu Vilkin e o colocou sobre um toco em uma posição indecente, atravessado sobre uma bétula caída no chão. Como ele explicou depois, fez isso para que, ao encontrarem o corpo, ficasse claro que a pessoa morta tinha uma orientação sexual não tradicional. Ao estudar a biografia de Vilkin, os investigadores descobriram que ele tentava não expor suas inclinações até a morte e nenhum dos parentes ou conhecidos sequer suspeitava da orientação não tradicional do homem. Anatoly era casado, tinha uma filha adulta e, em seu último dia, planejava ir à maternidade para ver seu neto recém-nascido. Apesar de o primeiro corpo ter sido encontrado rapidamente, isso não ajudou em nada os investigadores. O criminoso não deixou rastros nem pistas. E aqui tirando a vida de Rykowski, né? Rykowski gostou muito. Ele mesmo explicou seu comportamento aos investigadores assim: antes de tirar a vida, algo dava um curto-circuito na minha cabeça. No dia 4 de julho, no distrito de Podolsk, na região de Moscou, na floresta, Rykowski perseguiu pela trilha uma senhora de 70 anos, Klavdia Khrushcheva, que estava indo para sua casa de campo, e a seguiu até um local deserto. Ele nem chegou a conversar com ela, simplesmente atacou por trás e desferiu 14 golpes com uma chave de fenda. Depois disso, roubou o documento de participante da guerra e 45 rublos de Khrushcheva. Os pedestres a encontraram rapidamente e chamaram a ambulância. A vítima foi levada ao hospital ainda com vida. Mas ela não conseguiu descrever o agressor, pois foi atacada por trás e simplesmente não percebeu a pessoa que se aproximou pelas costas. Os médicos não conseguiram salvar a idosa, ela faleceu pouco depois devido aos ferimentos que causaram danos ao coração, à cavidade abdominal e ao tórax. No dia 8 de setembro, Rykowski tirou a vida de uma mulher de 60 anos de sobrenome Prividentseva, também desferindo múltiplos golpes nas costas e no peito dela. Isso aconteceu na altura do quilômetro 58 do MCAD. Ela morreu devido aos múltiplos ferimentos perfurantes e cortantes. A vítima morreu no local e o criminoso ficou escondido por vários meses. Rykowski, como antes, continuava sendo excessivamente explosivo, descontando imediatamente seus acessos de raiva nas pessoas ao redor, sem sequer tentar se controlar de alguma forma. Assim, em 2 de janeiro de 1989, o maníaco cometeu o quarto assassinato espontâneo. Quando ele caminhava pelo parque em uma trilha, foi acidentalmente tocado por um bastão de esqui pelo jovem de 16 anos Vitaly Zaykov. O adolescente não pediu desculpas por sua falta de jeito, o que irritou muito o homem. Ele alcançou o estudante nas proximidades do 11º quilômetro do MCAD e o derrubou. Furioso, Sergei agarrou o garoto, apertou o cachecol em seu pescoço e cometeu um ato sexual com o corpo sem vida. Depois, ele perfurou o adolescente completamente pelo ânus, usando um bastão de esqui como instrumento. Esse crime aconteceu perto de um ponto de ônibus na floresta de Loziny Ostrov. O quarto assassinato tornou-se um sinal claro da degradação final da personalidade do criminoso que progredia a cada novo episódio. A partir desse momento, Rykowski começou a profanar os corpos de suas vítimas e depois a causar-lhes danos post-mortem.
Além disso, o maníaco esquartejava os corpos e zombava deles. Não era para dificultar a identificação ou esconder vestígios. As partes dos corpos cortadas eram deixadas no local do crime ou perto dele. Por que exatamente ele fazia isso? Sergei não conseguiu explicar. Os esquis de Zaikov, que ele havia matado, Sergei levou consigo, mas depois os jogou fora a uma distância de 500 a 800 metros do local do crime. Ele não tentou esconder o corpo do adolescente. O menino saiu para esquiar e não voltou para casa. Os pais começaram uma busca ativa e procuraram a polícia. O pai encontrou o filho morto e mutilado no terceiro dia. Foi então que os investigadores obtiveram a primeira pista. No bastão de esqui ficou uma impressão digital borrada do maníaco, que deu a chave para sua identidade. Analisando essa pista, os detetives entenderam que o ataque foi cometido por um homem alto e de grande porte. Mais tarde, essa suposição foi confirmada quando no local de mais uma morte foi encontrada uma luva masculina que o maníaco deixou cair às pressas. Apesar disso, todos os crimes de Rikovski inicialmente nem foram conectados em um mesmo padrão, pois o perfil das vítimas era muito diferente. Por exemplo, inicialmente os investigadores pensaram erroneamente que a morte de Vitalik estava relacionada a outro serial killer apelidado de Fischer, que também caçava adolescentes na região de Moscou. E tem um vídeo sobre isso também no meu canal Strashnota. Só no final de 1992, quando o maníaco Sergei Golovkin, conhecido como Fischer, foi capturado. Descobriu-se que no dia da morte de Vitali ele tinha um álibi de ferro e a investigação desse crime ficou parada por vários meses. Mas o mais estranho era que ambos os maníacos moravam praticamente como vizinhos, a literalmente 300 metros um do outro. Embora a perícia tenha determinado com precisão que tanto Vilkin quanto Zaikov foram atacados por um homem muito grande, com quase 2 metros de altura. Por algum motivo, os especialistas consideraram que mesmo nesses casos se tratava de pessoas diferentes. Por algum motivo, os policiais soviéticos também tinham certeza de que o maníaco não mudava suas preferências, e que se ele caçava rapazes, então as mulheres já não o interessariam. Ao mesmo tempo, no exterior já existiam trabalhos científicos sobre serial killers que cometiam crimes pelo próprio ato, pelo simples fato de tirar uma vida. E para eles não importavam o sexo, a idade ou quaisquer outras características da personalidade da vítima. Algum tempo depois do assassinato do adolescente, Rikovski, como muitos outros carrascos, sentiu vontade de voltar ao local do crime. Perto do 11 km do MKAD, em um ponto de ônibus, ele novamente viu uma aposentada sozinha. Rikovski a atacou e a esfaqueou. Mas a mulher foi salva por várias camadas de roupa, o que fez com que o ferimento não fosse tão grave. Fugindo de Rikovski, a mulher correu para a pista enquanto o criminoso fugiu. No dia 11 de março do mesmo ano, no Parque Ismailovsky, Rikovski conheceu um homem de 42 anos de orientação não tradicional chamado Mashkovich, que lhe propôs ter relações íntimas. Após concordar, Rikovski atraiu a nova vítima para a floresta, atacou-a e tirou-lhe a vida com um terrível golpe de machado na cabeça. A força física extraordinária ajudava o maníaco a lidar com os homens de forma rápida e simples. No dia 30 de maio, a vítima do maníaco foi uma mulher de 58 anos chamada Bogdanova, que perdeu a vida. Isso aconteceu no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. No local do crime, o pente de Rikovski ficou acidentalmente para trás. O assassino deixava rastros por toda a região de Moscou. Ele agia em diferentes lugares e a investigação, focando apenas em suas próprias áreas, não procurava nem parecia enxergar um criminoso em série em outras regiões. Nem mesmo o testemunho dos poucos sobreviventes levou os investigadores à pista certa. Todas as vítimas lembravam com horror do agressor, um homem corpulento com cerca de 2 metros de altura, com um olhar pesado e maldoso. No dia 9 de junho, a próxima vítima de Rikovski foi uma mulher de 53 anos que foi a um cemitério nos arredores de Moscou para homenagear o pai recém-falecido. De acordo com o depoimento de Rikovski, o motivo do crime foi a exigência da vítima de receber pagamento pelo ato íntimo.
No dia 13 de julho de 1990, no Parque Ismailovsky, uma mulher de 40 anos foi brutalmente assassinada. Cortaram sua cavidade abdominal e decapitaram-na, colocando a cabeça ao lado do corpo. Um mês depois, em agosto, outra mulher foi assassinada. Ela havia passado muito tempo presa anteriormente e sofria de alcoolismo. Seus restos mortais só foram encontrados quase 2 meses depois, em 24 de setembro. Em 22 de fevereiro de 1991, ocorreu mais um crime sangrento no distrito de Lyuberetsky, na região de Moscou. A vítima foi a esquiadora de 48 anos Tatiana Norkina. O maníaco de 2 metros a matou com um bastão de esqui. Foi encontrada na falecida uma luva masculina de tamanho grande, que se tornou mais uma evidência no volumoso processo criminal. Após ser detido, Rikovsky pediu para ficar com uma foto do corpo justamente da Norkina como lembrança, dizendo que ela era muito bonita. No dia 13 de agosto, Rikovsky cometeu um novo homicídio, desta vez contra uma mulher de 64 anos. Na floresta, ele a espancou brutalmente e cortou sua garganta, depois mordeu todo o corpo dela, em um acesso de impulsos animais incontroláveis. Durante o interrogatório, ele mesmo confessou que, após a morte da mulher, ele mordeu o corpo dela de forma frenética. O filho dela registrou o desaparecimento da mulher quando ela não voltou para casa do sítio. Segundo Rikovsky, no dia 13 de julho de 1992, ele atacou uma aposentada de 72 anos e, depois que ela perdeu a consciência devido aos ferimentos, Rikovsky fugiu. Esse episódio, por algum motivo desconhecido, não foi analisado no tribunal. Mais tarde, Rikovsky continuou seus crimes no Parque Ismailovsky, onde procurava vítimas sob o pretexto de relações sexuais entre homens. Os terrenos de caça do maníaco. O Parque Ismailovsky não foi escolhido por acaso. Era justamente aqui que homens da capital e da região metropolitana, de orientação não tradicional, se encontravam ou procuravam parceiros. Nessa época, Sergei já estava completamente convencido da ideia de livrar o mundo do mal azul. O maníaco usava o método mais simples. Atraía as vítimas com uma isca, fingindo ser um gay à procura de um amigo. Assim, caiu em sua armadilha um homem de 66 anos de orientação não tradicional, Nikolai Belkin, que já havia sido condenado anteriormente por abuso de menores. Para aqueles que têm menos de 18 anos, Rikovsky tirou sua vida em 7 de setembro, desferindo várias facadas nas proximidades do Lago dos Cervos. E em outubro, a cerca de 20 metros do local do crime anterior, ele atacou um homem de 38 anos, que também era de orientação não tradicional. Ele cortou os órgãos genitais dele, depois o estrangulou e, em seguida, teve relações sexuais com o corpo da vítima. Como Rikovsky não usou preservativos, os investigadores conseguiram obter uma amostra do sêmen dele em pouco tempo. Em novembro, na ilha Loziny, na região de Metrogorodok, Rikovsky tirou a vida de um adolescente de 14 a 16 anos. Segundo o próprio maníaco, ele matou o menino por suspeitar que ele fosse homossexual. O garoto supostamente lhe propôs um relacionamento. Depois de estrangular a criança, ele abusou do corpo dela. Os restos mortais do menor foram encontrados em 20 de abril de 1993, durante uma reconstituição do crime. Mesmo após a prisão de Rikovsky, não foi possível identificar o adolescente, e a participação do maníaco nesse episódio não foi comprovada em tribunal. Apesar da campanha homofóbica, o fascínio de Rikovsky por senhoras idosas também não o deixava em paz. No dia 15 de dezembro, ele atacou novamente uma mulher idosa de 61 anos, mas ela resistiu ativamente e começou a gritar alto, o que assustou Rikovsky, e ele fugiu. E no dia 16 de dezembro ele conheceu Camille M., de 29 anos, em um banheiro público perto do Parque Ismailovsky. Segundo a mãe da vítima, seu filho nasceu no mesmo dia, mês e ano. Com Rikovsky, o homem supostamente lhe ofereceu uma relação íntima na floresta. Como fez com todas as suas vítimas anteriores, Rikovsky tirou-lhe a vida e profanou o corpo.
A mãe de Khamed, entre soluços, contou: "Antes disso, perdi meu filho mais velho. Ele foi atropelado por um trem. Está muito difícil para mim. E então, 2 meses e meio depois, esse desgraçado tirou de mim meu último filho. Eu não tenho vontade de viver." No dia 25 de dezembro, Rikovski tentou atacar sem sucesso uma mulher de 57 anos de sobrenome Furmanova, que também estava esquiando no Parque Florestal. Ela conseguiu se salvar, oferecendo uma resistência inesperada. Veja como a própria vítima relembrou aquele ataque. Ele apareceu do nada, me agarrou, tapou minha boca e disse: "Fica quieta, sua vadia." Mas a mulher não era fácil e, com toda a força, mordeu o dedo do maníaco, e isso foi o que a salvou. Ele uivou e puxou a mão com tanta força que a vítima, como uma boneca de pano, foi lançada para o lado de Furmanov e conseguiu ver bem o criminoso. Com base na descrição dela, a polícia fez um retrato falado do agressor. 5 de janeiro de 1993, em uma floresta nos arredores de Moscou, perto da cidade de Elektrugli. Rikovski tirou a vida de Nikifor Andreevich Orlov, de 77 anos, veterano da Grande Guerra Patriótica, que ele encontrou por acaso enquanto recolhia gravetos. Orlov tentou se defender de Rikovski com um machado, mas isso não o ajudou. O maníaco teve relações sexuais com o cadáver, decepou-lhe a cabeça e a mão, que jogou na floresta. No dia seguinte, ele voltou ao local do crime com uma serra e, por algum motivo, também cortou a perna do cadáver. No dia seguinte, ele voltou aqui, encontrou o cadáver já congelado, não sei porquê, pegou a serra que estava ali e cortou a perna dele. O filho do falecido Orlov veio visitar o pai no Natal e encontrou um bilhete na mesa. "Volto já." Sem esperar por Nikifor Andreevich, ele registrou um boletim de desaparecimento na delegacia de polícia de Baikovskoe. Lá mesmo, ele reconheceu o pai por uma fotografia, uma cabeça decepada com muitos ferimentos e escoriações. O filho adulto, chorando após a captura do criminoso, disse aos policiais: "Meu pai lutou na infantaria perto de Novorossiysk, esteve cercado e foi ferido. Ele queria tanto viver até o 50º aniversário da vitória. Se me dessem a oportunidade de executar a sentença contra Rikovski, eu o fuzilaria sem hesitar por um minuto." Em janeiro de 1993, a investigação finalmente conseguiu um retrato falado confiável do suposto maníaco, feito com a ajuda da vítima sobrevivente de Rikovski, a própria Furmanova. A mulher tinha memória fotográfica e descreveu em detalhes a aparência do maníaco que a atacou. Agora, os policiais, munidos de panfletos com o retrato falado, faziam plantão no transporte público e vasculhavam as áreas de floresta. O círculo de buscas pelo estripador de Balashikha, foi exatamente com esse apelido que Sergei Rikovski entrou para a história da criminologia, foi se estreitando gradualmente. No dia 11 de março, Rikovski arrastou sua nova vítima para um celeiro abandonado na região do reservatório de água de Rubliovka, perto da vila de Razdori, no distrito de Odintsovo. Lá ele tentou algo novo. Ele submeteu 55 anos a torturas brutais, explodiu um rojão corsar diretamente em sua vagina, queimou seus cabelos e enfiou um saca-rolhas em seu rosto. Só depois disso ele tirou a vida da vítima e depois profanou o corpo. O criminoso levou consigo a bolsa e o relógio de pulso da falecida. O corpo da mulher, com sinais de terríveis torturas, só foi encontrado 2 dias depois. A falecida era funcionária da Giprotsvetmet e era parente do famoso viajante e explorador de Donbass, Dmitry Shparo. Ao examinar os arredores em busca de possíveis pistas, os investigadores encontraram outro galpão abandonado nas proximidades, onde foi descoberta uma laçada de corda pendurada no teto. Na opinião da investigação, isso era uma preparação para o próximo crime, após o que esse galpão passou a ser vigiado 24 horas por dia. Nos óculos da falecida Shparo foi encontrada uma impressão digital clara do maníaco, mas só será possível identificá-lo 1 mês e meio depois, quando Rikovski já tiver sido capturado. É muito estranho, pois as digitais de Sergei já deveriam estar nos arquivos do Ministério do Interior desde sua primeira condenação. Graças ao depoimento de Furmanova, os investigadores conseguiram um retrato aproximado do monstro de Balashikha.
A busca foi supervisionada por Nikolai Chekmazov, que mais tarde chefiou a polícia criminal na região de Moscou. Ele sugeriu que o maníaco poderia voltar novamente para a mesma região, já que eles costumam ser atraídos pelo local onde cometeram o último crime. Em abril de 1993, ocorreram mais alguns episódios da mesma série. O criminoso, que posteriormente foi identificado como Sergei Rikovsky, cometeu novos assassinatos brutais. Rinat Khairulin, de 14 anos, aluno de um internato para crianças com atraso no desenvolvimento mental, tornou-se uma das vítimas dele em abril. O garoto, para seu azar, pegou uma carteira que Sergei Rikovsky havia deixado cair acidentalmente ou de propósito e a devolveu ao dono. Sergei agradeceu à criança e começou a conversar com ela. Ao saber que o garoto tinha dificuldades com a lição de casa, o criminoso se apresentou como ajudante para resolver problemas de matemática e atraiu o menino para a floresta. Lá, ele espancou brutalmente e estrangulou Khairulin, depois violentou o corpo e o esquartejou. Rikovsky cortou a cabeça da vítima e a jogou a 40 metros do corpo, depois a queimou em uma pilha de galhos secos. Depois disso, ele fez uma fogueira nas proximidades e queimou os livros didáticos da sua vítima. Mais tarde, o criminoso não conseguiu explicar seu ato, suas ações não faziam sentido algum e só confundiram ainda mais os investigadores. No dia 12 de abril, um dia antes de ser preso, Rikovsky tirou a vida de mais uma pessoa, Anna Narcissian, de 62 anos, que tentou se defender dele. Primeiro com um spray de gás, depois com um furador de gás. Apenas por alguns segundos desorientou o agressor. Depois disso, ele atacou a mulher novamente. Desesperada, Anna tentou cravar o furador no maníaco, mas Rikovsky facilmente o tirou de suas mãos e com ele tirou sua vida. Após a morte de Anna, ele, como de costume, cometeu um ato com o corpo dela e ainda escreveu no corpo, com batom, uma saudação da Chechênia. Com um erro intencional, tentando levar a investigação por um caminho falso, criando a aparência de que o crime foi cometido por caucasianos por motivos de limpeza étnica. Essas duas últimas vítimas foram encontradas já após a prisão de Rikovsky em 13 de abril de 1993. A polícia armou uma emboscada no local onde, em 9 de março, foi encontrado o corpo mutilado de Olga Sparo. No dia seguinte, após mais um crime, o maníaco foi até aquele barracão onde havia preparado uma forca para uma nova vítima, mas lá ele foi surpreendido por uma emboscada. Os investigadores descobriram que perto do local onde Olga foi morta, um transeunte aleatório, um homem corpulento parecido com o retrato falado, foi visto. Os policiais decidiram não prender o suspeito apressadamente, mas sim se aproximar dele com cautela para sondar a situação. Um deles chamou o homem. "Com licença, você teria um isqueiro?" Mas Rikovsky, ao ver os desconhecidos se aproximando, sentiu o perigo e imediatamente saiu correndo. Os policiais rapidamente alcançaram o maníaco, mas não conseguiam imobilizá-lo. O gigante, pesando quase 150 quilos, ofereceu uma resistência feroz. Só quando seus perseguidores sacaram as armas de serviço, Sergei foi obrigado a se render. Só sob a mira das pistolas conseguiram colocar as algemas nele. Foi assim durante a perseguição e sob ameaça de violência física que Rikovsky foi detido. No bolso dele encontraram um pedaço de corda, do mesmo tipo da laçada encontrada anteriormente. Sergei Rikovsky foi preso no final de abril de 1990, mas ele começou a tirar vidas em janeiro de 1988, ou seja, uma trajetória sangrenta que durou mais de 5 anos. Durante a busca em sua casa, encontraram um canivete chamado Belka, com o qual ele atacava suas vítimas. No primeiro interrogatório, Rikovsky nem tentou negar e confessou ter tirado a vida de uma das mulheres. Os outros crimes ele negou no início, mas isso durou só até o momento em que foi levado para a reconstituição no local onde tirou a vida do adolescente de 13 anos. Lá, Rikovsky começou inesperadamente a confessar outros crimes. "Eu decidi mostrar mais 3 locais de crimes aqui perto. Na bifurcação das linhas de transmissão, eu matei e estuprei uma garota, mais ou menos a 300 metros depois da bifurcação. Tirei a vida de uma mulher idosa e no começo de dezembro do ano passado de um homem idoso.
Já estando na prisão de Lefortovo, Sergei Rikovski confessou todos os seus crimes e até mesmo aqueles dos quais não era suspeito. Mais tarde, ele foi reconhecido pelas vítimas sobreviventes. Alguns dias após a prisão, ele levou os investigadores até o corpo de sua última vítima, assim como ao cadáver de um adolescente que havia sido morto. Em novembro de 1992, e em 5 de maio de 1993, durante os experimentos investigativos, Rikovski ele mesmo levou os investigadores até o corpo decapitado de Khairulin. Apesar da confissão, o maníaco não demonstrou arrependimento, pelo contrário, ele assistia com prazer às fotos dos locais de seus crimes, nas quais estavam registradas as pessoas que ele torturou. A morte de crianças e idosos, que aparentemente não faziam parte dos seus planos de limpar o planeta dos gays, Sergei tentou justificar com uma espécie de apagão mental. Como muitos serial killers, Rikovski mantinha um diário onde registrava detalhadamente seus assassinatos e ataques. Ele registrava ali as distâncias até várias cidades da região de Moscou, os preços das passagens, e marcava a morte de cada nova vítima desenhando um caixãozinho vermelho ou azul de acordo com o sexo de sua próxima presa. Além de caçar pessoas, Rikovski também tinha outro hobby. Ele escrevia uma obra de ficção chamada Starfall, na qual descrevia o cotidiano de um oficial de segurança do Estado do Futuro, apelidado de Comandor. Esse oficial realizava operações de limpeza em planetas e naves espaciais piratas, eliminando todo tipo de escória. Ele usava para seus próprios fins um grupo de robôs sob seu comando, piratas espaciais, bandidos, além de mulheres de vida fácil e homens de orientação não tradicional. O comandor queimava com lança-chamas ou jogava no espaço aberto. O que Rikovski mais gostava era de descrever as execuções realizadas pelo grande comandor. Após a morte e reencarnação, todos os maus e impuros renasciam já como membros plenos e úteis da sociedade. Rikovski escreveu até 3 versões desse emocionante conto, mas nenhuma delas foi concluída por ele. Segundo os psiquiatras, ele simplesmente não sabia como terminar sua emocionante narrativa. No processo criminal aberto contra Rikovski, ainda está guardado um dos contos de ficção científica escritos por ele, ricamente ilustrado à mão, mostrando naves espaciais e armas a laser. Nela, são descritas em detalhes as ações do grande comandante na organização da Federação Interplanetária, na educação de uma nova geração e na criação de uma sociedade onde os fracos devem ser eliminados para a posterior reencarnação. O maníaco comete seus crimes com total convicção de estar certo. Isso fica bem claro nas gravações operacionais em vídeo. Vou deixar os materiais da Adobe no canal do Telegram, lá tem bastante coisa interessante para ver, porque imagens documentais foram preservadas, o link estará abaixo do vídeo, ele justifica. Da mesma forma, considero homossexuais e prostitutas pessoas anormais, e acredito que só podem ser corrigidos através da reencarnação. Considero isso minha missão suprema. A maioria das vítimas do maníaco eram mulheres da mesma idade que o criminoso. Se não eram da idade da avó, então certamente da mãe. A idade delas variava de 52 a 73 anos. Mas Sergei não se limitava a esse perfil, afinal, ele era um maníaco de perfil amplo. 5 homens e 3 adolescentes de 13 e 15 anos morreram pelas mãos dele. Quase ninguém conseguiu resistir efetivamente a Rikovski, com seus 2 metros de altura e 135 quilos, além de uma psique explosiva e tendências doentias. Suas vítimas praticamente não tinham chance. Durante a perícia psiquiátrica, foi identificado em Rikovski um verdadeiro conjunto de inclinações, incluindo gerontofilia, atração sexual por idosos, ancorofilia, tendência ao sadismo e síndrome de não distinção do objeto sexual. Provavelmente poucos ouviram falar disso. É uma atração que independe de idade, sexo ou aparência, causada por uma lesão orgânica no cérebro. No entanto, apesar disso, Rikovski foi considerado imputável, o que causou grande indignação nele. O próprio acusado até prometeu recompensar generosamente o investigador, caso ele o ajudasse a ser enviado para um hospital psiquiátrico.
Em sua nota do centro de detenção, também anexada aos autos do processo, Rykowski prometeu dar ao investigador um carro importado se ele conseguisse que fosse reconhecido como doente mental. Mas, apesar de todas as artimanhas, o criminoso foi considerado imputável. Ninguém quis livrar o maníaco da responsabilidade. Depois disso, Rykowski retirou todas as declarações, alegando que foram obtidas sob pressão da investigação. Durante os acontecimentos de outubro de 1993, quando houve o golpe na Rússia, Rykowski escreveu uma carta para Alexander Rudskoy, na qual se apresentou como vítima do poder antipopular. Em 1995, a Promotoria da Região de Moscou encaminhou ao Tribunal Regional um caso sem precedentes, acusando um morador de Balashikha de 19 homicídios e 5 tentativas. Ficou provado que o acusado sentia atração sexual por cadáveres e, principalmente por esse motivo, estrangulava e cortava suas vítimas. Mas ele próprio, como já foi dito várias vezes, explicava seus atos pelo ódio a mulheres de comportamento fácil e pessoas de orientação não tradicional, homens, que supostamente eram todas as vítimas. E os ataques a adolescentes e pessoas de 60 a 70 anos ele justificava como um momento de confusão mental. Rykowski continuava-se considerando um verdadeiro combatente contra os gays. Afinal, foram 5 vítimas do sexo masculino com idades entre 29 e 60 anos. Quase todos ele conheceu no Parque Ismailovsky, um local tradicional de encontro para pessoas com orientação não tradicional. Um deles, segundo Rykowski, tentou beijá-lo, ao que o criminoso reagiu com nojo. Beije a sua própria morte. Segundo a promotoria, alguns dos falecidos realmente apresentavam inclinações não tradicionais. E um deles, sobre quem falei antes, foi condenado por corromper menores de 18 anos, mas outros homens, por exemplo, um veterano de guerra que recolhia lenha na floresta, obviamente não se encaixavam de forma alguma nesse sistema de combate de Rykowski. O maníaco de Balashikha insistiu para ser julgado por um júri. Diante deles, tentou desajeitadamente se passar por vítima do regime político e alegou que seu caso foi falsificado. Mas por algum motivo, essa jogada que parecia astuta para o réu não funcionou. Foi um julgamento terrível. Os parentes das vítimas quase desmaiavam a cada meia hora e os homens tentavam todos avançar para a grade onde estava sentado o acusado, carrancudo e olhando de baixo para cima. Até mesmo os guardas, normalmente imperturbáveis, desta vez cerravam os maxilares de ódio ao ouvirem as longas descrições da caçada do maníaco. Como resultado de um longo processo, Sergei Rykowski foi considerado culpado por 18 das 19 acusações de homicídio apresentadas contra ele. Sua participação na morte de um adolescente desconhecido em novembro de 92 não foi comprovada, assim como em 2 tentativas de homicídio. Outros 3 episódios de ataques nos quais Rykowski confessou no tribunal não foram considerados. Em 11 de julho de 1995, o tribunal o condenou à pena de morte por fuzilamento. A sentença foi recebida pelos presentes com aplausos misturados a maldições dirigidas ao maníaco, mas o condenado não se abalou com isso. Além disso, quando estava sendo levado para fora da cela, ele de repente se virou para as pessoas e gritou 2 vezes: "Eu ainda vou voltar! Eu ainda vou voltar!" Havia nessa frase, como muitos acharam, algo assustador e profético. Ao chegar à cela dos condenados à morte, Rykowski começou a escrever pedidos de clemência em grande quantidade. E enquanto os papéis circulavam por várias instâncias, chegou 1996, quando foi declarado o moratório à pena de morte. O maníaco de Balashikha nunca foi fuzilado. Por causa da introdução do moratório e de algumas nuances da legislação penal, na qual existe o princípio da retroatividade das emendas que melhoram a situação dos condenados. Assim, a pena já imposta a ele foi substituída por prisão perpétua. Em 1999, Rykowski foi transferido do centro de detenção Butyrka para uma colônia para condenados à prisão perpétua, onde continuou a escrever suas memórias, imaginando-se totalmente no espírito de seu personagem principal, o comandante de Starfall, um nobre sofredor incompreendido pela humanidade.
Nas páginas daquele seu conto fantástico, Seriojenka, como o investigador Beloturov o apelidou, descrevia em várias variações sempre a mesma coisa. O comandante inflexível destrói os maus de todas as maneiras possíveis, jogando-os no espaço aberto, arrancando o cosmos, arrancando membros, explodindo, esquartejando, queimando. Talvez ele acreditasse na possibilidade de reencarnação após a morte também para si mesmo? No começo, o maníaco foi colocado na cela com 2 assassinos, mas eles ficaram muito assustados com o novo vizinho, começaram a chamar a cela de amaldiçoada e imploraram chorando para serem transferidos para outra. Assim Sergei ficou em uma cela solitária. Nos últimos anos de vida, o açougueiro de Balashika passou na colônia correcional da Mordóvia, ficando em uma cela solitária. Rikovski foi enviado para a colônia chamada Zona da Mordóvia. Os companheiros de cela tinham medo de sua aparência sombria e o chamavam de vampiro, silencioso, satanás e louco. Durante todo o dia, ele lia livros de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Sheckley e outros escritores de ficção científica, além de escrever memórias fantásticas e reais. Aliás, reparem como a leitura de livros pode ser útil. Veja só, o cara lia e não era uma literatura ruim. Afinal, ele lia e escrevia. Até mesmo um tema comum para conversar com Rikovski só foi encontrado por um único detento, Sergei Khvastunov. O tema era astronomia. Eles conversavam sobre as estrelas e Rikovski lia histórias de ficção científica para Khvastunov de forma comovente, à noite. Os parentes de Rikovski não demonstraram interesse pelo seu destino. A mãe nunca foi visitá-lo, embora ele tenha escrito muitas cartas para ela. Apenas os jornalistas demonstravam interesse ocasional pelo famoso maníaco. Por uma estranha coincidência, Rikovski cumpria sua pena na cela de número 33, assim como Chikatilo foi lá, no centro de detenção provisória de Novocherkassk, que o assassino de Rostov aguardava a decisão do tribunal sobre o pedido de perdão, mas ao contrário de Rikovski, ele nunca recebeu o perdão. E no canal Strashnota sobre Chikatilo, ou já tem vídeo, ou está prestes a sair. Um vídeo enorme e muito detalhado, não deixe de assistir. Você pode pesquisar no Google por Strashnota Chikatilo. Quando a pesada porta de ferro da cela na colônia penal IK1 da Mordóvia se abria rangendo, apenas uma grade feita de grossas barras de ferro separava os repórteres do sanguinário serial killer. Assim como no tribunal, Rikovski olhava para todos os visitantes de baixo para cima, e em seu olhar havia um ódio indisfarçável. Ao mesmo tempo, era possível perceber um lampejo de esperança de que, talvez, os jornalistas que o fotografavam quisessem lhe conceder uma entrevista. Afinal de contas, é um tipo de entretenimento para alguém condenado à prisão perpétua, não é? Mas nem todo repórter queria conversar com uma figura tão peculiar, o que frequentemente deixava Rikovski bastante desapontado, já que ele esperava ganhar algum dinheiro com suas entrevistas. Mas mesmo quando os jornalistas conversavam com o criminoso, eles se recusavam terminantemente a pagar qualquer cachê para ele. Depois, o maníaco passou um ano inteiro reclamando para a administração do presídio e lamentando sua vida difícil por causa dos repórteres nada generosos que não só não lhe deram dinheiro, mas nem sequer quiseram lhe mandar uma porção de comida, ou ao menos um pacote de chá ou cigarros, implorando de forma ressentida, como uma criança pequena. Aparentemente, Rikovski esperava uma vida menos entediante depois de ser capturado, em vez de fama mundial e de ter todos os seus caprichos realizados. Em troca das entrevistas, ele recebeu uma rotina rigorosa, acordar às 6 da manhã e ir dormir às 22 horas todos os dias. Os prisioneiros da Mordóvia tinham direito apenas a uma caminhada de 1h30 em um pequeno pátio de pedra. Quando era tirado da cela, o outrora temido assassino tinha que ficar humildemente curvado, com as pernas bem afastadas, esperando que lhe colocassem as algemas. Da mesma forma, ele era levado de volta para a cela perto do ano 2000. Rikovski já era uma visão bastante lamentável com seu tamanho e apetite desumano. Ele, como um lobo, sentia fome o tempo todo e acabou perdendo 15 quilos. Tirar a porção extra de Rikovski não era fácil, especialmente porque no começo havia apenas uma pessoa na cela com ele, cumprindo pena por tirar a vida de 3 pessoas. Além disso, nenhum dos 2 companheiros de cela recebia pacotes, pois seus parentes haviam se afastado deles.
Rykowski gostava de ler apenas ficção científica, por isso, cumprindo prisão perpétua, ele ficava extremamente entediado. E muitos outros presos também não acreditaram nele. Por causa da vida monótona e rigidamente regulamentada da prisão, o maníaco engordou de tédio e acabou se degradando completamente. Certa vez, antes da chegada de mais alguns jornalistas, na prisão da Mordóvia decidiram fazer uma desinfecção. Para isso, as roupas de todos os condenados que estavam lá foram enviadas para uma secagem de 3 horas. Nesse período, presos cobriam-se como conseguiam, alguns com cobertores, outros com jornais. Uma tanga improvisada foi feita e apenas Rykowski e seu companheiro de cela desfilavam um diante do outro. Como vieram ao mundo? Quando o guarda olhou pelo olho mágico da cela 33 naquele dia, caiu na risada, o gigante Rykowski e seu companheiro de cela baixinho, de 1,5 metros, marchavam nus em círculo, soltando vapor pela boca. Depois, o próprio Rykowski se surpreendia com o fato de ter conseguido ficar tanto tempo sem ser pego. Os funcionários da Polícia Regional provavelmente acharam que 4 anos em condições rigorosas na colônia haviam corrigido o estuprador Rykowski e curado seu desejo sexual incansável, sobre o qual ele reclamou em uma carta ao Procurador-Geral, mandando Rykowski para a prisão por apenas 4 anos. Na verdade, nem foi por abuso, mas sim por tentativa de abuso. Eles imediatamente se esqueceram dele e não acompanharam seu caminho e comportamento depois que ele foi libertado. E afinal, Rykowski não tomava precauções especiais, não mudou de residência, ele deveria estar sob vigilância especial. Devido à natureza dos crimes cometidos, a polícia poderia facilmente encontrá-lo no mesmo parque Izmailovski, onde o maníaco ia regularmente, ou no distrito de Ramenskoye. Pelo modus operandi dos crimes, também era possível perceber que eles eram cometidos por uma única pessoa. No entanto, durante todo esse tempo, os detetives só se interessaram por Rykowski uma vez, detendo-o sob suspeita de um assassinato cometido por outra pessoa. Naquela ocasião, ele não falou nada sobre seus hobbies e logo foi liberado. Mais tarde, ficará claro que havia se passado pouco mais de 1 ano desde que Rykowski retornou de um lugar de detenção após sua primeira prisão. Quando o policial comunitário o chamou e, sabendo da fraqueza de seu supervisionado, avisou: "Faça o que quiser, só não na minha área", Sergei prometeu cumprir o pedido. O nível de negligência da polícia e da promotoria nesse caso era simplesmente absurdo. Os próprios funcionários da Polícia Regional estavam convencidos de que, se Rykowski não tivesse confessado tantos homicídios, eles ainda não teriam sido solucionados. É notável que, em um dos homicídios cometidos por ele, o processo criminal foi completamente encerrado e, em outro caso, a promotoria distrital perdeu quase todas as provas materiais. Em vários casos de tentativas fracassadas de assassinato por parte de Rykowski, as vítimas nem sequer procuraram a polícia, simplesmente por não acreditarem em sua ajuda. Somente após ser capturado em abril de 1993, ele confessou tudo sinceramente. Além disso, Rykowski chegou a relatar à promotoria vários crimes que não puderam ser totalmente esclarecidos, pois os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Ninguém havia informado a polícia sobre o desaparecimento dessas pessoas. O caso de Rykowski foi conduzido por Mikhail Belaturov, um dos investigadores mais experientes da promotoria da região de Moscou. Ele foi extremamente educado com o maníaco. Para não irritar ou assustar o criminoso por acidente, o investigador o protegia até mesmo dos outros acusados, garantindo que ele ficasse em uma cela com apenas algumas pessoas. O bilhete encontrado com Rykowski no centro de detenção, no qual ele oferecia um carro importado ao investigador, causou estranheza e um sorriso em Belaturov, pois, segundo as informações disponíveis, o criminoso não tinha 1 centavo sequer. Belaturov achava que Seriojenka, como ele chamava Rykowski, merecia a pena de morte e até o fim acreditou que os jurados não iriam vacilar. E foi exatamente isso que aconteceu, eles corresponderam a essas expectativas. Mas o moratório em geral? Sergei Rykowski representa um dos tipos de personalidade mais complexos e desviantes da história da criminologia nacional. O caso dele é uma trágica combinação de lesão cerebral orgânica adquirida no nascimento, profunda desadaptação social e formação de um complexo sádico necrofílico em meio a uma solidão total e rejeição pela sociedade.
Desde a infância, Rikovsky sofria com as consequências de um trauma de parto, o que causou atraso no desenvolvimento da fala e mental. A superproteção da mãe, combinada com as zombarias dos colegas devido à sua aparência incomum, formou nele um profundo complexo de inferioridade e agressividade crônica. Ele era um excluído, incapaz de manter relações sociais ou românticas normais, o que levou ao desvio do desejo sexual para patologias como gerontofilia e, posteriormente, necrofilia. O momento decisivo foi sua primeira condenação e o subsequente encarceramento, onde ele sofreu maus tratos e violência sexual. Isso não apenas o quebrou completamente, mas também gerou nele uma homofobia feroz, que ele racionalizou como uma missão de limpar o mundo dos gays, através da privação de suas vidas e reencarnação. Essa ideia pseudo-messiânica se tornou a principal narrativa justificadora dos seus crimes para ele mesmo, embora, na prática, ele tirasse a vida não só de gays, mas também de adolescentes, idosos e até de transeuntes aleatórios. Rikovsky combinava características de criminoso organizado e desorganizado. Ele planejava cuidadosamente a caçada, escolhia os locais, fingia ser gay para atrair as vítimas, mas ao mesmo tempo agia de forma impulsiva sob a influência de súbitos acessos de fúria. Suas ações após tirar vidas, os abusos contra os cadáveres, o esquartejamento dos corpos e a profanação indicam uma profunda necrofilia e sadismo. Ele sentia prazer não apenas em tirar vidas, mas também em ter controle total sobre o corpo sem vida. Ao mesmo tempo, ele mantinha diários e escrevia contos fantásticos, nos quais se projetava como um comandante justiceiro purificando o universo da escória. Isso indica a presença de um sistema delirante complexo e tentativas de compensar sua própria inferioridade através de fantasias de poder e direito de julgar. Apesar de múltiplas parafilias e lesões orgânicas, ele foi considerado imputável, pois tinha consciência de seus atos e era capaz de controlá-los. Suas tentativas de manipular a investigação, dar depoimentos falsos, exigir que fosse considerado inimputável, tudo isso indica a preservação do pensamento crítico e a capacidade de comportamento estratégico. No final das contas, a personalidade de Rikovsky é uma combinação única de deficiência biológica, isolamento social, trauma prisional e uma ideologia de violência construída. Ele não era um louco no sentido clássico, mas sua psique foi tão distorcida que tirar vidas e profanar as vítimas se tornou para ele a única forma de autorrealização e compensação pelo fracasso existencial total. Mas sua história também é uma característica do sistema, que não reconheceu a ameaça a tempo e não impediu uma série de crimes monstruosos. A prisão, aliás, serve, lembro, para reabilitar, não para punir, para que haja menos reincidentes, é para isso que serve a prisão. Em 12 de novembro de 2007, Sergei Rikovsky morreu na prisão de tuberculose pulmonar avançada. Ações terríveis atraem a atenção do público com muito mais frequência do que boas ações. Assim, ao maníaco Sergei Rikovsky e aos seus crimes foram dedicados inúmeros filmes, programas, livros e até um grande vídeo no canal Strashnota. É esse que você está assistindo agora? E provavelmente até compartilharam com alguém que possa se interessar e muito provavelmente também deixaram um like e escreveram um comentário. Em 1995 foi lançado o documentário O Caso Rikovsky, O Silêncio dos Inocentes, da série Rússia Criminal, no canal NTV. Em 1996 foi lançado o filme Desumanos pela TV do Ministério do Interior. Foi lançado o livro Maníacos em Moscou, da série Pesadelos em Moscou, organizado por Maximovsky e Ryabinin. Em 1997 foram publicados os livros O Maníaco Estripador de Balashikha, da autora Marina Bernatskaya, e Maníacos, Morte Cega, de Modestov. Na verdade, lá tem apenas uma parte muito pequena sobre Rikovsky, todo o resto é uma antologia sobre diferentes maníacos. Aliás, é assim que ele relembra esse caso e o encontro com Rikovsky. Essa história assustadora começou a se desenrolar diante dos meus olhos. No dia 12 de março de 1993, eu estava sentado no painel de comunicação operacional ao lado do plantonista do Departamento de Investigação Criminal da região de Moscou, Piotr Alexeev.
Lançando um olhar para o fax que começou a funcionar, meu interlocutor soltou um resmungo inesperado e, esperando a mensagem ser recebida, me estendeu o papel. Eles inventam cada coisa. Órgãos genitais explodidos, mas deve ser só um ferimento de faca. No entanto, os detetives que foram ao local do incidente viram algo que nunca tinham visto antes. O corpo foi encontrado em um celeiro a cerca de 1 quilômetro do portão sul da estação de captação de água de Rubliovsk. O perito legista determinou que a morte da mulher desconhecida ocorreu devido à ruptura dos órgãos genitais, onde foi inserido um explosivo, mas isso não é tudo. No corpo da vítima havia sinais de espancamento brutal, o cabelo na cabeça estava queimado e havia um ferimento perfurante na boca. Os peritos criminais supuseram, e mais tarde isso foi confirmado pelo criminoso, que um saca-rolhas afiado foi enroscado no rosto da mulher. Aliás, a maioria das vítimas encontrou a morte em lugares onde já tinham estado dezenas, talvez até centenas de vezes. A falecida Annie tinha uma casa de campo em Malakovka, morou lá por muitos anos e gostava de passear em Lishak. 2 mulheres que morreram nas mãos do maníaco cresceram como vizinhas e quase todos os dias percorriam aquele mesmo caminho que acabou sendo o último para elas. Tive a oportunidade de ver Rikovsky durante uma viagem ao distrito de Podolsk, onde, no local do assassinato de uma mulher de 70 anos, ele prestava depoimento que estava sendo gravado em vídeo. Viajamos por muito tempo sacolejando em uma velha van. Na volta, Rikovsky, do seu jeito característico de cara fechada, olhava sombriamente pela janela. Finalmente chegamos à plataforma Silikatnaya. E agora, o que fazemos, Sergei? Perguntou o investigador Mikhail Beloturov. Rikovsky olhou em volta, como se tivesse dormido o caminho todo, e acenou com a mão, indiferente. É por ali mesmo, Sergei. Só para não ter erro depois, duvidou Beloturov. Da estação eu fui de ônibus, 3 paradas. Então, respondeu o guia. Vamos seguir em frente, indo pela estrada na direção oposta à ferrovia. Depois de uns 10 minutos, Rikovsky se animou. É aqui. Depois seguimos a pé, cumprindo todas as formalidades do experimento investigativo, explicamos ao operador que agora iríamos a pé. Passamos por uma vila. Rikovsky parava, olhava ao redor, procurando sinais que só ele conhecia e guiava o grupo até que passamos pela vila, chegamos à beira de um campo, atrás do qual havia uma floresta escura. Rikovsky então caminhou com confiança por uma trilha pisoteada entre as hortas. Aqui é necessário um pequeno excursus histórico. Após a captura de Chikatilo e o início das ações investigativas, o grupo responsável pela segurança se deparou com um problema bastante específico. Durante as idas aos locais dos crimes, chamadas de vivodki, os investigados são algemados com uma mão ao policial escolta. Normalmente, esse tipo de ligação não cansa muito nem o preso, nem o guarda do batalhão de escolta. As distâncias geralmente são curtas e a vivodka é feita 1 ou 2 vezes. Mas no caso de Chikatilo, houve cerca de 100 dessas caminhadas e às vezes era preciso se deslocar por terrenos difíceis por até 5 quilômetros. E ainda tinha o calor, a tensão nervosa, o cansaço. Embora os guardas se revezassem, muitas vezes se algemando alternadamente a Chikatilo, ainda assim reclamavam. As mãos não são de ferro, depois os hematomas não somem por 1 semana. Em uma situação ainda pior ficava o réu. A única coisa que ele podia fazer era trocar de mão, e então alguém teve uma ideia original para resolver a situação. Aos algemas padrão foi adicionada apenas uma peça, um longo cabo de aço que permitiu aumentar a distância entre os presos pela mesma corrente e assim proporcionar mais liberdade de movimento. As pessoas deixaram de se puxar ao caminhar, principalmente em longas distâncias, e as mãos passaram a doer menos. Andrei Chikatilo usava esse tipo de algema na região de Rostov. Essas mesmas algemas personalizadas, como as chamou o vice-chefe do MUR, Vladimir Tsai, foram colocadas em Golovkin para Rikovsky, e as personalizadas eram recebidas no Museu do Ministério do Interior, onde esse item único era a peça central da exposição sobre o assassino de Rostov. Mas vamos voltar ao distrito de Podolsk. Quando chegaram perto da floresta, Rikovsky falou novamente. Lá tem uma pequena clareira e em frente, do outro lado da trilha, troncos caídos. Vou esclarecer.
Lá é o lugar onde o estripador atacou a velhinha, estrangulando-a com as mãos, e para garantir, deu uma facada no peito dela. O que ele conseguiu foi uma sacola de compras e alguma comida que a vovó tinha comprado no mercado. Dessa vez, Rikovski não teve tempo de abusar da vítima, como explicou ao investigador. Ele se assustou com um barulho estranho e correu para a floresta. Continuamos andando. Rikovski caminhava com confiança, como se ali devesse haver algum tipo de marcador especial ou lápide impossível de passar despercebida. O tempo passava, mas a clareira com os troncos caídos ainda não aparecia, então paramos. Mikhail Beloturov, para quem a precisão do experimento investigativo era mais importante do que para qualquer um dos presentes, não apressou Rikovski, apenas perguntou cautelosamente: Sergei, estamos indo pelo caminho certo? Você não está se enganando, né? Os homens fizeram uma pausa para fumar. O maníaco continuava olhando de soslaio para o lado, não fumava, ele na verdade não tinha nenhum vício. Voltamos a andar. Finalmente a trilha fez uma curva e chegamos a uma clareira ensolarada. À direita havia troncos de pinheiros cortados e empilhados. Paramos, o operador de câmera se aproximou de Rikovski. O investigador se preparou para fazer perguntas, mas o maníaco, olhando ao redor com calma, disse: Este não é o lugar. Depois, Beloturov ficou um pouco preocupado. Olhe com atenção. Os troncos, a clareira, você não se enganou? Não, Rikovski não cometia erros. Nós nos convencemos disso alguns minutos depois, quando, após caminharmos mais uns 400 metros, chegamos a outra clareira. Ela era exatamente igual à anterior, a diferença era apenas uma. Foi exatamente aqui que Rikovski tirou a vida. Ele tinha uma memória fenomenal, conhecia muitas regiões dos arredores de Moscou, especialmente aquelas onde caçava pessoas. Entre os pertences pessoais de Rikovski, encontraram vários mapas nos quais ele planejava suas futuras expedições. Sobre a morte, ele até mantinha uma espécie de diário de suas maldades. Os detetives encontraram com ele um caderno grosso com um desenho original. Nele está representado um esqueleto humano segurando com a mão um escudo de cavaleiro e sobre o escudo estão desenhados quadradinhos. Os agentes ficaram muito tempo quebrando a cabeça para entender o que significavam, até que de repente perceberam. Cada quadradinho era uma representação estilizada de um caixão. Era assim que ele marcava a morte de mais uma vítima. Em 2000 foi lançado o filme Condenados a Viver, e no mesmo ano foi produzido o filme Não Execute Meu Assassino. Nele, Rikovski dá uma entrevista no centro de detenção da prisão Butyrka, onde declara sua inocência. Em 2002, no Canal 1, uma reportagem sobre Rikovski foi exibida no noticiário. Em 2004, foi lançado o filme Diagnóstico Maníaco. Em 2008, o Canal 1 transmitiu o programa Caçadores de Maníacos, no qual foram usadas imagens do noticiário de 15 de março de 2002. Em 2009, na edição do Vesti Nedeli, foram exibidas imagens do noticiário de 15 de março de 2002. Em 2010, no programa Investigação Documental, foi exibida uma entrevista de Rikovski, que ele concedeu na prisão da Mordóvia em 2000. Em 2011, na série de programas Следствие, foi exibida a matéria Meu Nome é Starfall. Em 2013, no programa Lendas da Investigação Soviética, foi exibida a matéria Missão Sangrenta do Comandante. Em 2015, no episódio do programa Bom Dia no Canal 1, foram usadas cenas do programa Meu Nome é Starfall. No mesmo ano, na série de filmes Perfil de um Assassino 2, os episódios 21 e 22 foram dedicados a Rikovski.